8 mulheres surdas que marcaram a história. Charlotte Elizabeth Tonna. Tonna foi uma poeta e romancista britânica que teve obras muito populares na década de 1840, ou seja, no ápice da Revolução Industrial. Tonna não nasceu surda, mas se tornou aos 10 anos de idade. Ela também escrevia, na mesma época, sobre o direito das mulheres e outras questões de aceitação social. Até hoje é considerada uma das mais influentes escritoras inglesas de seu tempo. Teresa de Cartagena. É uma escritora que se tornou surda aos 30 anos quando começou a escrever sobre a solidão da mulher que não ouvia. Extremamente criticada pelas suas produções na época, ela também passou a escrever sobre inteligência feminina e outros assuntos relacionados. Dessa forma, se popularizou como a primeira escritora feminista da Espanha. A vivência da sua surdez levou a escrever as duas obras que dela conhecemos, A Arboleda de los Enfermos, Bosque dos Enfermos, e também escreveu Admiração das Obras de Deus. Essa última obra é considerada a primeira feminista escrita de uma mulher espanhola, onde ela defende a capacidade intelectual das mulheres a ler, escrever e pensar como os homens podem fazer, mas sempre com referência à onipotência de Deus. Julia Brace é uma mulher cega e surda que não só aceitou, como foi a primeira a utilizar a língua de sinais tátil na história. Em seguida, ela ensinou a língua para Anne Sullivan, que também ficou conhecida pela mesma razão, e que posteriormente usou os mesmos métodos para ensinar Helen Keller. E não podemos deixar de falar de Anne Jump Cannon, uma das mulheres mais extraordinárias. Ela foi conhecida como a extraordinária mulher que classificou as estrelas. Cannon foi uma mulher que viveu grande parte da sua vida surda, e há quem afirme que foi o isolamento causado pela surdez que fez com que ela se apaixonasse por astronomia. Em 1922, ela entrou no Wellesley College, onde estudou não só astronomia, como também física, biologia e matemática. Com Edward Charles Pickering, ela desenvolveu o esquema de classificação de Harvard, que foi a primeira tentativa de organizar e classificar estrelas baseadas em suas temperaturas e tipos espectrais. Ela foi responsável pelo desenvolvimento de um sistema de classificação de estrelas até hoje utilizado pelos astrônomos, o Harvard Classification Scheme. Ela era sufragista e membro do Partido Nacional da Mulher e classificou mais de 300 mil corpos estelares. E falando nela, Helen Keller. Após aprender com as pioneiras, se tornou uma ativista dos direitos humanos, autora de livros e visitou inúmeros países palestrando sobre inclusão e sobre a importância do estudo da língua de sinais para deficientes auditivos. Uma de suas principais obras é The Story of My Life, A História da Minha Vida. Keller foi a primeira pessoa entre homens e mulheres cega e surda a ingressar em uma instituição de ensino superior. Laura Bridgman é a primeira criança americana surda-cega a obter uma educação significativa no idioma inglês 50 anos antes de Helen Keller. Ela foi vítima de febre escarlatina e que a fizeram perder os sentidos da audição, visão, olfato e paladar. Só lhe restara o tato. Laura passou 5 meses em uma sala escura comum para a época. Levou 2 anos para que ela voltasse a adquirir uma forma de gesticular rudimentar que costumava utilizar para se comunicar. Ao longo da sua vida, com o auxílio da sua mãe, ela aprendeu a executar serviços domésticos, como crochê, tricô, e apesar de tudo, trouxe grande alegria aos seus pais. Laura aprendeu a se comunicar usando os dedos para reconhecer letras em relevo do alfabeto inglês e também através de pontos na palma da mão. Aprendeu a escrever usando um dispositivo especial. Quando a sua educação formal terminou em 1850, ela havia aprendido histórias, literatura, matemática e filosofia. Na escola Perkins, Laura veio a ser a professora de Anne Sullivan, uma futura educadora americana. E Laura Bridgman ensina Oliver Cashwell a ler por volta de 1884. E, finalmente, Gertrude Erdely. Devido a uma infecção de sarampo que contraiu na infância, ela acabou perdendo a audição na década de 1940 e durante muitos anos trabalhou como professora de natação para crianças com deficiência auditiva. Competidora de natação americana surda, campeã olímpica e recordista mundial em 5 eventos, ela dedicou-se também a ensinar natação para crianças surdas. Ela foi a primeira mulher a atravessar o Canal da Mancha a nado, estabelecendo assim o recorde mundial em 1911, com um tempo de 14 horas e 34 minutos. Por isso, foi apelidada pela imprensa de Queen of the Waves, ou Rainha das Ondas.
E é claro, para finalizar, Regina Olson Hughes. Ela foi a primeira artista surda a ter uma exposição individual no Smithsonian Museum em Washington, D.C., em 1982. Suas 40 orquídeas pintadas em aquarelas estavam expostas na exposição. Em sua homenagem, uma nova espécie de bromélia, descoberta em 1979, recebeu o nome de Bilbergia regina, e uma espécie de margarida foi redenominada de Hughesia.